E aí, gente, tudo bem? Eu sempre escuto, né, a galera falando sobre, pelo menos eles fazem isso, pelo menos a gente tem isso, pelo menos. Sabe, ao meu ver, é muito perigoso a gente lutar por esse discurso do mínimo, do pelo menos. Porque assim, quem se contenta com o mínimo, nunca vai ter o necessário. E nunca vai conseguir chegar nem perto do ideal. Porque assim, lutar pelo mínimo é não ter opção. Porque vai chegar uma hora que nós vamos ouvir pelo menos eles têm água para beber agora. Não dá para libertar os animais, mas pelo menos a gente dá água. Pelo menos eles estão fora da gaiola. Pelo menos a gente coloca eles tomar um solzinho pelo menos uma vez por dia. Pelo menos a gente dá de comer. Você consegue entender que a régua sempre vai estar baixando? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que estar lutando por esse mínimo deles beberem água. E ao meu ver, isso é um perigo quando a gente defende a emancipação, a libertação dos animais. Porque nesse joguinho de pelo menos no mínimo, a gente sempre vai estar jogando pelas regras ditas pela própria indústria animal. Olha, ativistas, a gente não consegue libertar os animais, mas pelo menos agora as galinhas estão fora da gaiola. Amanhã vai ser o quê? Olha, ativista, a gente não consegue mais colocar as galinhas fora da gaiola, mas pelo menos, vamos fazer um acordo que pelo menos a gente vai dar comida 3 vezes por dia para ela. Consegue entender que quem vai ditar as regras sempre é a indústria? E a indústria, ela não visa a libertação dos animais, ela visa a manutenção desse sistema. Então que interesse tem ela em trazer esse mínimo sempre para cima? Não tem, é sempre para baixo, é sempre visando o lucro. E tem muita gente aí que adora falar, mas Croco, é um passinho de cada vez. Quem falou que esses passinhos estão sendo dados na direção da libertação dos animais? Veja aí todas essas supostas melhorias, esses mínimos de bem-estar alcançado dentro da indústria. O que isso resultou na emancipação dos animais? Croco, mas os animais estão sofrendo menos graças a isso? Quem falou? Como que você consegue medir que está sofrendo menos, se está sofrendo mais, se a produção está aumentando e se os casos escrachados de tortura e crueldade continuam aparecendo? E outro, o veganismo não está aqui para lutar pelo menor sofrimento dos animais. Não é sobre isso. É sobre a sua total libertação. E a gente tem que lembrar que esse sistema, essa indústria, ela está sempre mudando. Então, os mínimos possíveis de se fazer hoje, devido ao aumento de produção, a novas tecnologias, novas ferramentas, não vai ser o mesmo do possível para fazer amanhã. Então, ou seja, enquanto a gente está se contentando com o mínimo, a indústria continua ditando as regras e descendo ainda muito mais a régua. Já pensou daqui a alguns anos inventam aí um novo tipo de bateria de criação, mas que não dá para dar tudo. Mas pelo menos a gente vai conseguir colocar elas ali num lugar com luz artificial. Lutar apenas pelo mínimo, pelo que dá para fazer agora, não aborda a raiz do problema, que é a exploração dos animais. Me diz aí um desses melhoramentos que foi conseguido através desses mínimos possíveis aí dentro da indústria. Quais deles realmente resultaram numa libertação dos animais, numa mudança de sistema? Qual deles resultou realmente na prática que os animais deixassem de ser explorados? Já te respondo, nenhum. Porque focar a nossa luta e se contentar nessas condições mínimas, como um melhor tratamento, um melhor confinamento, lembrando que são sempre propostas pela própria indústria, contanto que ela não seja prejudicada para isso. Mas defendendo essa ideia, a gente continua a perpetuar que os animais são propriedades e devem ser utilizados como a gente bem entender. Mesmo que seja com mas pelo menos elas estão livres de gaiola. Hoje é esse o mínimo que a indústria pode fazer. Amanhã não vai ser. Amanhã ela pode chegar para você e falar, o mínimo que a gente pode fazer é dar comida e água. E aí nós vamos bater palma e falar, pelo menos eles comem e bebem água. Ufa, tô até melhor. Por isso, ao meu ver, colocar na pauta da emancipação animal, essa luta pelo mínimo, pelo que dá para ser feito no agora, é simplesmente jogar o jogo pelas regras da indústria, se contente com o que ela pode fazer no agora, e não pelo reconhecimento daqueles animais como indivíduos que sofrem, sentem e merecem ser livres. Croco, então você prefere a galinha de bateria ou a galinha livre de gaiola? Tá vendo? Essa aqui é muito melhor. Isso é uma falácia lógica. Por que eu tenho que escolher entre uma e outra se a gente tem outras opções? Como nesse mundo fantasioso, a galinha livre de gaiola vive em campos verdejantes, ciscando. Não, não é assim que acontece. Se você é um ativista, um vegano e ainda acredita nessa falácia vendida pela indústria, você realmente precisa dar uma aprofundada nos seus estudos e entender como a mecânica desse sistema que visa a perpetuação da exploração animal funciona. Inclusive
sobre as narrativas que eles utilizam para enganar você. Um desabafo, tem muita gente que vai ficar puto comigo sobre isso. 2024 a gente aí com um zoológico, com um puta monte de coisa pra gente debater, se aprofundar, e temos que olhar para entidades e pessoas veganas levantando a bandeira, por exemplo, de galinhas livres de gaiola. Brigando, gastando ali mão de obra, gastando dinheiro para campanha, gastando um monte de coisa, de recurso, para fazer com que as empresas aí adotem a galinha livre de gaiola. Como se isso mudasse alguma coisa na vida do bicho. Como se a galinha descesse na árvore, ela tirava da árvore assim e põe lá fora da gaiola. De onde vêm ovos? O que acontece com os machos desse sistema supostamente melhor? É a mesma coisa, é o mesmo rolê, são descartados, tem bicho que morre, no transporte são tudo enfiado dentro, e livre de gaiola não significa livre, leve, solta, não, elas são socadas dentro de um galpão. Sabe, a indústria vende esse discurso pra gente que tá aí lutando por essa defesa, essa libertação do animal, comprar esse discurso dele e começar a validar uma prática que agora ela tá fazendo porque ela se preocupa com o bicho. Não se preocupa nada. Ai, cara, me dá um ódio disso, a gente ainda tem que discutir isso.